voltei e agora vamos para a parte final dessa história, que é um pouco revoltante, mas nos ensina muito também. Bom, lembrando que é Amor e Redenção, um livro Amor e Redenção, que é um livro religioso da Francine Rivers, de 514 páginas. Bem, é na terceira vez que Angel foge de Michael, então ela acaba indo parar em um estabelecimento que seria tipo um restaurante, vamos dizer assim. Chegando lá, ela para comer, porque afinal de contas ela não sabe o que vai fazer da vida e ela se recusa a se prostituir. E lá o homem acaba perguntando se ela sabe cozinhar, que ele está sem cozinheiro. Quando ela fala que sabe, ele fala, bom, então se você cozinhar, você pode ficar aqui. Então ela fica esperando a contraproposta, né? Porque nada de graça. Sempre falaram isso pra ela, nada de graça. E quando ele fala que não, que ela vai ter um teto, que ela vai ficar lá com ele, mas que não vai acontecer nada, que tem uma tranca na porta do quarto que ela vai ficar, e que ela só basta cozinhar, já está de bom tamanho, então ela acaba aceitando. E ela passa um tempo ali, até que um dia acaba pegando fogo esse local que ela está morando. E quando ela está ali caçando no meio do escombro, que dá para aproveitar, levantando ali a autoestima do dono do estabelecimento, falando, não, a gente vai conseguir reverter isso, a gente vai conseguir começar do zero, ó, sobrou algumas panelas. Ela escuta uma voz, e quando ela olha, quem é? É o Duque. Gente, o Duque pega ela e fala, né? Porque ela hoje, ela não tá mais aquela coisa maravilhosa. Ela tá com a pele queimada do sol, ela tem bolhas na mão, né? Tem calos na mão. Os vestidos não são mais de renda. Não, ela é uma senhora pobre da época. Então ele fica olhando para ela, ela acaba dizendo que ela casou, porque ela continua usando o nome Rócio, que é de casada. E a hora que ela fala que não vai com ele, então ele acaba ameaçando o dono do estabelecimento, porque ele vai defendê-la. E aí ele fala, você quer que eu faça com ele o que eu fiz com o outro, que é o cara que tentou livrar ela do Duque. Apesar que ele queria livrar ela do Duque para poder usá-la para ganhar dinheiro, né? Não é porque amava ela, não. E aí ela fica com o coração apavorado e fala, não, eu vou com você. Aí ela acaba indo com ele para o bordel. Gente, eu me revoltei de um ponto, mas eu me revoltei mais com o Duque, não foi com ela, né? Eu me revoltei a primeira vez que ela voltou, que ela fugiu e voltou para essa vida. Ai, aquela vez eu revoltei, porque puta que pariu, gente, fica ali com o Michael. Aceita o que o Michael está oferecendo. Para de pensar no que os outros vão pensar de você. Para de achar que as coisas têm que ser de outro jeito, né? Mas enfim, ela voltou para o bordel. Quando chegou lá, o Duque não tem mais graça por ela, porque hoje ela já tem seus 20, 21 anos. Então ele acaba colocando ela no quarto, aonde, de certa forma, ele até que não maltrata ela, né? Ele acaba dando um tapa só nela, deixa ela presa lá, e depois ele conversando muito com ela, ele acaba dizendo a ela que ela tem duas opções. Ou ela serve os homens, como sempre serviu, ou ela vai cuidar das meninas. E ela aceita cuidar das meninas por um porém. Ela escuta um choro e ela percebe que o Duque está com uma criança. Então ela não quer que outra criança passe o que ela passou. Então ela aceita sim cuidar das meninas que estão trabalhando lá. E só que ele percebe que ela fez isso por conta da menina que está no quarto ao lado. Porque ela deu bandeira perguntando quem era a criança que estava do lado e quantos anos a criança tinha. Então, como ele percebeu isso, então ele falou, bom, você vai ficar uma semana servindo os homens. Depois disso, então, você vai cuidar das meninas. Aí ela não vê outra situação, porque não tem como ela fugir. E aí chega no dia de ser apresentada para todos os homens, eles dão um banho maravilhoso nela, coloca aquele vestido de seda, aquelas roupas maravilhosas que ela sempre usou, que ela não se sente bem, diga-se de passagem, e ela pensa muito em Deus. Quando chega no momento dela se apresentar aos homens, gente, porque é assim, é horrível. Eles pegam a mulher, eles colocam lá naquele palco e os homens ficam ali, gritando, falando horrores, né? E depois é tipo feito um leilão para ver quem é que vai dormir primeiro com ela. É nojento. Então, no que ela está muito nervosa, uma voz vem e fala para ela se acalmar, para ela entrar lá e encarar isso de frente. E ela se sente calma, ela se sente tranquila. Só que até aí ela não acredita que seja Deus. Quando ela entra, tá aqueles homens babando, homens nojentos. E aí eles começam a falar gracinhas e pedem para que ela cante. E
E aí ela começa a cantar a única música que ela se recorda, que é um hino. Ela começa bem baixinho, aumenta um pouco o volume, e aí os caras começam a ficar em silêncio. Quando alguém grita o que ela está fazendo, então ela abre o olho e para. Aí uma voz bem mais forte começa a cantar com ela o hino. E ela continua cantando. E aí depois que termina o hino, ela começa a falar: o que vocês estão fazendo aqui? Volte para suas esposas, volte para suas famílias. Nisso já entra várias garotas dançando e o Duque retira ela de lá com um puxão. E quando ela vai para receber um bom tabefe do Duque, então esse homem que cantou com ela aparece e fala que não é para ele tocar nela. Que esse homem, gente, não é nada mais, nada menos que um banqueiro bambambam que todos ali respeitam e muito. E ele acaba falando para ela: vamos comigo. Só que ela se recorda da menina, então ela fala: não vou com você até eu tirar uma pessoa daqui. Então ela arranca a chave do Duque, ela vai lá e tira a menina. Quando ela vai pelas portas fundas, ele fala: não, vamos sair pela porta da frente. Eles não vão deixar sair, vamos. E no que eles estão saindo, os homens começam a gritar: ela é uma criança, o que essa criança está fazendo aqui? Aí ela, enfurecida, fala: o que vocês acham que uma criança está fazendo aqui? E aí eles ficam revoltados e querem pegar a Duque, porque uma coisa é pegar uma mulher, outra coisa é saber que tem crianças ali sendo prostituídas também. Quando ela vai parar na casa desse homem, ela tem um pouco de receio, porque lá ele tem esposa, ele tem filha. Só que ali ela recebe muitas lições de vida. Ali ela aprende muito. Até o momento que as meninas que foram com ela, porque ela tirou essa menina e tirou uma outra, que sempre foi apaixonada por Duque, mas por ser mais velha, Duque nunca quis ela. Então ela acaba carregando essa menina junto. As duas acabam sendo adotadas e fica ela na casa. E ela pensa que ela tem que fazer uma coisa da vida. Até que um dia, a filha do casal mostra para ela a caixinha, né, de suas dores. Que ela fala que ali todos os problemas dela, ela coloca naquela caixa. A partir do momento que ela coloca naquela caixa, os problemas passam a ser de Deus. Não concordo com isso, não vejo dessa forma. Mas ela pensa dessa forma e isso é que importa. E quando ela começa a abrir os papelzinhos para mostrar, então ali tem data. Então um dia antes de Angel chegar na casa, então ela acaba escrevendo: Senhor, me mande uma amiga para que eu possa desabafar. No outro dia, Angel chegou: Senhor, ajude que fulana consiga um lar. Conseguiu. Então ela foi mostrando ali os papelzinhos. E aí o que tinha acontecido, ela tirou da caixa. E aí a Angel perguntou, né? Mas e se não acontecer? Se esse seu Deus não te ouvir? Pessoal, nem tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer. Se ele não fizer o que eu espero, se ele não der o que eu estou pedindo, é porque ele tem outros planos para mim. Então ela começou a pensar naquilo que ela precisa fazer uma coisa da vida. E um belo dia, ela andando sozinha, ela acaba encontrando uma que foi prostituta há muito tempo ali, que ainda continua sendo. Então ela começa a conversar com aquela mulher e começa a perceber coisas que ela nunca percebeu. O olhar de cansado, o olhar de tristeza, o olhar de desesperança daquela mulher que ela já teve um dia. Tudo que ela via naquela mulher, ela enxergou ela ali, porque ela era dessa forma. Então ela acaba levando ela para comer nesse lugar que pegou fogo, que o cara agora já conseguiu, né, se reerguer. E ali ele fala que precisa de uma cozinheira e ela fala que aquela que está com ela poderia ser uma cozinheira. Ela fala: mas eu não sei cozinhar. E aí é onde ela tem a ideia de pegar essas mulheres que não tem para onde ir, não tem como sobreviver se não for daquela maneira, e ensiná-las o que ela aprendeu para que elas pudessem ter uma nova chance. Então ela faz isso, gente. Então ela, junto com esse banqueiro, ela consegue uma casa, consegue recursos para poder ajudar essas mulheres. Enquanto isso, Michael está na sua fazenda, esperando com que Angel volte. E ele anseia por isso, ele pede muito a Deus. E quando ele tem uma conversa muito séria com Deus, ele fala, né, para Deus: por que Deus fez isso? Porque ele esperou tanto tempo ali sendo virgem, sendo fiel a Deus. Deus colocou essa mulher torta na vida dele. Ele foi indo, ele teve paciência, ele ajudou essa mulher a se encontrar, ajudou essa mulher a aprender muita coisa. E agora Deus tira ela, para agora Deus falar: deixa aí, por que isso? Então Deus diz, né, que ele tem que estar acima de tudo. E aí ele fala: Senhor, eu nunca te coloquei acima dela, por mais que eu a ame, eu nunca coloquei ela acima do Senhor. Mas ele fala: mas ela colocou. Então,
ela precisou ir embora porque na visão de Deus, né? Na visão não, né? Deus viu que ela colocou Maicon acima de tudo. Então ela pegou Maicon como sua salvação. Então ela precisaria reconhecer esse Deus, reconhecer esse amor de Deus, as suas bondades e assim retornar. E ela está descobrindo sim. Então ela está muito feliz, ela está falando com Deus, ela reconhece que realmente esse Deus existe, mas ela não consegue voltar por conta que ela acredita que Maicon e Miriam se casaram e têm filhos. Miriam era apaixonada sim, mas não por ele, mas sim pelo cunhado de Maicon. Mas o cunhado de Maicon nunca se aproximou porque acreditava que Maicon ia ficar com Miriam porque Miriam era uma mulher decente. Até que chega o momento que Miriam toma uma atitude inesperada, conta para os pais, óbvio que são muito cristãos, e os pais aceitam. Então ela pega uma malinha, entra na cabana de Paul e diz: vim morar com você. Sei que você gosta de mim, eu também gosto de você, vamos ficar juntos. E aí ele fica olhando assim para ela: seus pais não vão aceitar. Não, meu pai já aceitou. Então, porque a Miriam ela é à frente do tempo dela, né? Quando ela chegando, ele ficou apavorado, porque ele fugia muito dela, porque ele estava muito apaixonado por ela. E quando ele chegou para dar um beijo nela, daí ela disse para ele: não faça isso, porque você vai se arrepender, porque nós não estamos casados. Então não faça isso. E aí ele decide casar com ela, fala: então vamos casar, vamos ficar juntos, já que você não é apaixonada por Maicon, como eu pensei, já que Maicon não é apaixonado por você, então vamos ficar juntos. E Miriam, com muito custo, gente, com muito custo, muito trabalho, porque Paul é um cabeça dura, ela conseguiu fazer com que Paul fosse atrás de Angel para trazer ela de volta. Ela conseguiu fazer com que ele a ouvisse, escutasse a versão dela. E Paul vai contra um gosto, mas vai, porque Miriam está grávida, então ele quer mais é que Miriam seja feliz, não se aborreça. Mas ele vai com um plano traçado. Ele acredita que vai procurar em alguns lugares, não vai achar, ou vai achar ela naquela vida, que é óbvio que ela voltou para aquela vida. Então, assim, ele vai voltar e dizer que ela morreu, vai dizer que ela foi para outro lugar. Mas aí ele começa a pensar que a mulher dele, gente, é tudo uma queda. Ela vai começar a pedir detalhes, ele não vai ter detalhes. Então ele vai procurando Angel em todos os bordéis existentes. Até que ele chega no local, procura em todos os bordéis, não existe Angel nenhum. E quando ele está pensando em voltar para casa, porque não tem mais aonde procurar, então ele vê uma mulher simples, uma mulher com um vestido simples, um vestido pobre, um cabelo preso, e quando ela se vira, ele vê que é ela. Então ele a segue, e quando ele olha, ela sai do banco e recebe um beijo no rosto desse homem que é o banqueiro. Então logo ele diz: nada mudou. Achei que tinha mudado, mas nada mudou. Então ele a segue até uma casa onde ela entra, escrito Casa de Madalena. Ele fala: óbvio, isso aqui é um bordel. Ela não vai sair disso jamais. Ele volta para o hotel, decidido a ir embora, mas aí ele fica pensando em Miriam, que Miriam não vai dar sossego para ele, que ele não pode deixar a mulher dele aborrecida. Então ele fala: vou falar com essa bendita. E quando ele vai lá, então ele percebe que tem um lugar cheio de mulheres, mas ao invés de ter homens, de ter cavaleiros, tem apenas um quadro, diz alguém ensinando. E ele acha aquilo estranho, mas a Sarah chega, né? A Angel chega e pergunta o que ele está fazendo lá e eles conversam. Então ele vê, na hora que ele bate o olho, ele vê que ela mudou, que ela é outra pessoa. Ela não desafia mais ele, ela não é mais grosseira com ele, e ela lhe pediu desculpa por aquele dia onde os dois acabaram transando. E ele ficou assim compadecido, porque quem devia pedir desculpa era ele e não ela. E conversando, ela pergunta como está Maicon, ele diz que Maicon está bem. E aí ela pergunta como ele está, ele fala que está bem, né? Como estão Miriam, a irmã, irmão e família? Ele fala que Miriam está bem, que ela vai ter filho no próximo verão. Aquilo, ela sente uma dor imensa. Ele percebe, né, aquela dor, aquela mudança nela. E ele fica triste. Por incrível que pareça, ele fica triste porque ele nunca enxergou ela dessa forma. E quando ela fala: bom, então eu espero que você ajude Maicon a aumentar a cabana, porque agora eles vão precisar. Ele fala: mas por quê? Fala: porque Miriam vai ter um bebê e precisa de espaço. Fala: mas por quê? Fala: porque Maicon, ele precisa de um espaço maior para o filho. Fala: não, ela é minha esposa. O filho é meu. Quem casou com ela foi eu. E aí ele vê o alívio dela.
E quando eles ficam ali conversando, ela dizendo por que não volta, porque ela não pode mais ter filho, ela conta a história dela. Então ele fala para ela, bom, ele não esqueceu você, ele ama você demais, demais, demais. Você também não esqueceu ele. Então, eu vou estar aqui amanhã até meio-dia. Depois eu vou voltar para casa. Se você quiser, você venha comigo. E ela ficou pensando e sim, ela decidiu ir embora com ele. Quando chegaram lá, então primeiro ela foi falar com Miriam, ficou muito feliz. Miriam queria que ela entrasse para conversar mais. Ela falou, não, eu preciso falar com o Michael. E ela faz. Ela volta para a cabana dele, né? Chegando lá, então ela vê que ele está na roça plantando, então ela vai em direção a ele e ela vai se despindo. Ela fica totalmente nua, ela solta todos os cabelos e chega aos pés dele e se ajoelha. E nisso ele a levanta e ele fala, vamos começar de novo. E ela se apresenta como Sara, nada mais do que perfeito, porque Sara era estéril, né? Ela foi embora por isso, porque não podia dar filhos. Então eles começam ali do zero, tudo novamente, e finaliza com ela tendo vários filhos. E essa é a obra de Deus. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as lições que eu acredito que esse livro tenha trazido pra gente, tá? E daí vocês deixam a opinião se vocês veem como eu. Então fiquem com Deus e até a próxima. Ah, e obrigada pela companhia.